Hello students, good evening. I'm here again. You are welcome to my English class. Olá pessoal, boa noite. Eu estou aqui novamente. Vocês são bem-vindos para uma nova aula de inglês, certo? Vamos lá, eu coloquei aqui no quadro para a gente ganhar tempo, correto pessoal? Aqui é uma conversa entre duas pessoas que iam pegar o voo, iam se encontrar no aeroporto, e lá eles se encontraram, tudo bem, tudo correu normal. Então eu vou ler aqui, depois a gente vai dar uma explicaçãozinha passo a passo, correto? Are you lost? Hi Steven. Hello Jose Luis. We are over there. Oh yes, flight BA 946 from Mexico City. Here are the cases. One suitcase, one backpack, one travel bag. They are all here. Are they heavy? The suitcase is very heavy. Can you lift it? Yes, I can, but I can't carry it. Oh yes, it is heavy. Here are 2 cards. Oh good. Thank you. Então aqui pessoal, é o seguinte. At the terminal. Esse at aqui é uma preposição. Certo? É uma preposição em, a. Só que ele está acompanhado de um artigo definido. O, a, os, as. Então os dois acompanhados aqui, ele pode a gente traduzir como no terminal. No terminal. Correto? Entendido? Então vamos lá. O Steven, ele encontra com o José Luiz lá no aeroporto e fala: Are you lost? Você está perdido? Daí o José Luiz fala: Hi Steven, ele cumprimenta. Daí o Steve fala: Hello José Luiz. Ali observa que ali foi só um cumprimento, entendeu? Até o momento. Agora vamos entender o que quer dizer esse are you. Esse are you, ele usou para fazer uma pergunta, ele usou, como é que fala? O verbo to be para fazer uma pergunta. You are lost. Se o are tivesse aqui na frente, não seria uma pergunta, seria uma afirmativa. Você está perdido. Mas como foi trazido o are auxiliar do verbo to be para cá, como sendo o primeiro, e ele se tornou uma questão, uma pergunta. Correto? Agora, você está perdido? O lost aqui é um verbo. É um verbo que está no infinitivo do idioma inglês. Perder seria lose. Certo? No presente. Perdeu, lost. Perdido. Perdeu. Lose, perder, lost, perdeu. E o mesmo lost pode significar perdido no infinitivo. Que nem no caso nosso, nós perder. Perdeu, perdido. E quando nós falamos perdido, está no infinitivo. Correto? Então, em inglês é a mesma coisa. Só que o lost, aqui, no passado, ele se escreve a mesma coisa que estivesse no infinitivo. Mais nada. Beleza? Hi, Steven. Hello, José Luiz. Daí, quando ele fala, ele cumprimenta o José Luiz, daí ele fala assim, we are over there. Nós estamos ali. We're quer dizer we are. Nós somos, nós estamos.
Só que aqui dá uma forma contraída. Tanto é que colocou um apóstrofo aqui, ó. E ao invés de nós falar we are, nós falamos we're. Simplificado. Over there. Over there quer dizer lá ou ali. Nós estamos ali. Ele olhou no painel lá, ele não estava, na verdade, ele não estava perdido. Eu sabia onde ele estava. Nós estamos ali. Certo? Então ele estava bem localizado, sabendo onde ele estava. Correto, gente? Daí o José Luiz diz: oh yes, flight BA 946 from Mexico City. Ele fala, ah sim, voo BA. Certo? Esse flight, voo, né? Oh yes, assim. O BA, nós fizemos uma aulinha que eu passei o alfabeto em inglês. Explica por que isso aqui é BA. O B nosso, em português, ele compõe o E. E como o E em inglês é I, então é B. O A é uma vogal que em inglês ele é A. Por isso que é BA. BA 9, 40, 66. Então, BA 946 from Mexico City. Esse from aqui, ó, significa de, do, da, mais, indicando procedência. Então, ele diz assim, flight BA 946 from Mexico City. Voo procedente da cidade do México, correto? Esse from que nós fizemos uma aulinha também explicando certinho ele anteriormente aí. Quem não assistiu não sabe, mas isso aqui eu expliquei sobre procedência. De, do, da ou procedência. Certo? Da onde que é. I am Brazilian. Eu sou brasileiro. I am from Brazil, desculpa. I am from Brazilian. Eu sou brasileiro. I am from Brazil. Eu sou do Brasil. Certo? I am from Mexico. Eu sou do México. Certo? I am from Mexican. Eu sou mexicano e tal. E aí tudo mais. Não tem muito segredo não, né, pessoal? Daí, quando o José Luiz fala oh yes, flight BA 946 from Mexico City, daí o Steven fala here are the cases. Here are the cases. Ele fala assim, aqui estão as malas. Não, as malas não, aqui estão as bagagens. Certo? Here are the cases. As bagagens. Aqui também, novamente, ele usou o verbo to be. Eles ou elas estão. Eles ou elas estão. Só que daí substitui aqui o eles ou elas por here. Here are the cases. Correto? Daí o José Luiz fala. O José Luiz fala. One suitcase. Esse one quer dizer uma mala normal, comum, certo? One backpack seria uma mochila de colocar nas costas, né? And one travel bag e uma bolsa de viagem. Nem fala aqui completa. They are all here. Eles ou elas, por exemplo, podemos falar eles estão aqui. Tudo isso, essa bagagem aqui, they are all here. Eles estão aqui. Certo? Eles estão todos aqui, desculpa. They are, quer dizer, they are, aqui está a forma contraída, they are.
All quer dizer tudo, todo. E here quer dizer aqui. They are all here. Todos estão aqui. Correto, pessoal? Sempre o verbo to be está na jogada. Agora aqui. Daí o Steve ele fala are they have? Are they? Elas. Elas são pesadas? Are they have? São pesadas? Ele pergunta se toda bagagem é pesada. Aí o José fala, the suitcase is very heavy. A mala comum, que é essa aqui, ela é pesada. Ele pergunta se a bagagem estão todas as malas, as bolsas lá, que é pesada. Are they heavy? Elas são pesadas? Daí ele fala que só a mala que é pesada. The suitcase is very heavy, que é essa aqui, ó. Aquela mala mais comum que é mais pesada. Certo? Esse the aqui, pessoal, é um artigo. A, o, as, os. Certo? Não importa o gênero. Correto? Está usando aqui também, ó. Here are the cases. Here are the cases. Aqui estão as bagagens. Está usando como as. Certo? Are they heavy? The suitcase is very heavy. Aqui está usando o artigo the como fosse no singular. Não importa. Gênero nem se é plural ou singular. The suitcase is very heavy. Agora, can you lift it? Daí o Steven pergunta, can you lift it? Você pode erguê-la ou carregá-la? Uma coisa assim. Agora, aqui tem um detalhe. Esse can é um verbo auxiliar modal. E não existe só esse can auxiliar modal. Existem vários auxiliares modais. E esses auxiliares modais, eles fazem eles fazem as perguntas independente. Ele não precisa do do nem do does, que nem eu já tive fazendo uma aulinha que explica como fazer questões, perguntas com o do e do does. Ele não precisa o auxiliar are, is do verbo to be, né? Ele é independente, ele faz a pergunta sozinho, ele faz a pergunta e faz a negativa também. Ele não precisa do do nem do does, e nem do are, nem do is, do verbo to be, para poder fazer pergunta. Ele é independente. Certo? Então, quando ele fala assim, can you lift it? Você pode erguê-la ou movê-la? Daí, yes, I can't. Eu posso. Respondeu o que ele pode. But, quer dizer, mas, I can't carry it. E perceberam que I can é diferente de I can't. I can't quer dizer I cannot, quer dizer, não, eu não consigo, eu não posso, eu não sei. Certo? E perguntou, can you lift it? Você consegue erguê-la ou movê-la? Yes, I can, eu consigo, mas eu só não consigo carregar. Correto? O mesmo can respondeu a negativa aqui, sem precisar de auxiliar do e nem do does, e nem do are, do verbo to be, nem do is, do verbo to be. Correto, pessoal? Agora vamos falar um pouquinho desse it aqui, ó. Esse it, ele é um pronome pessoal, que está lá no verbo to be. Ele serve como sujeito numa frase e também serve como objeto
para responder o verbo. Certo? Para responder o verbo. Carregar lá. Carregá-lo. Certo? Ele indica o sujeito. Ele age como sujeito para indicar o verbo. Certo? Ele, além dele ser um pronome que serve como sujeito de uma frase, ele também serve a ser objeto para indicar o verbo. Só que isso aí a gente vai ter que fazer uma aulinha separada para explicar o que é et, quando que é usado, quando que não é, o que ele quer dizer. Aí tem que fazer uma aulinha separada para isso aqui, mais prolongada, correto? Mas só que aqui de primeira mão a gente está dizendo que o et, aqui ele é um pronome do verbo to be, que ele pode ser um sujeito da frase, e ele também pode, no final da frase, ter objeto, né, do verbo. Correto? Daí, o José Luiz fala, yes, I can't, mas eu não posso carregá-la. O et está aqui novamente, ó. É um objeto para indicar o verbo. Carregá-la. Eu posso erguê-la, mas não posso carregá-la. Eu posso erguê-la, mas não posso carregá-la. Beleza. Né? I can't. Aqui seria cannot. Eu não posso. I can't. Então, uma forma contraída aqui, ó, para a gente pronunciar. Daí o Steve fala, oh yes, it is heavy. Assim, é pesada. Quando ele fala assim, é pesada, se percebe que é pesada. Está usando aqui já como se fosse o et aqui, como um pronome. Ela é pesada. Assim, ela é pesada. Porque no inglês tem esse detalhe, nós não podemos falar é pesada. Nós falamos aqui no Brasil, é pesado, tal, mas nós temos que usar o sujeito. Ela é ou ele é pesado. Correto? No inglês não pode fugir dessa regra. Correto? Por exemplo, eu falo assim, como é que pode se dizer? I love it. Certo? No Brasil a gente fala amo só. Eu coloco o verbo voando lá. Do inglês tem I love it. Eu amo-a. Correto? I love. Eu amo. Adoro. Não, I love it. Não tem esse detalhe. Não pode fugir, falar uma frase sem usar. Nem que aqui, ó. Oh yes, it is heavy. Assim, ela é pesada. Ela é pesada, mas aqui colocou it, ó. Ela é pesada, mas pro senhor, ela é pesada. É pesada, tal. Mas o it, para escrever, tem que colocar o sujeito. Daí ele completa, Steve completa. Are two carts. Aqui estão, here. Are two carts. Aqui estão 2 carrinhos. Que é o carrinho de carregar bagagem lá no aeroporto. Daí o José Luiz fala, oh good. Que bom, né? Oh good. Daí responde, thank you. Correto, pessoal? É mais ou menos isso. Não tem muito segredo. Agora, quanto aos verbos auxiliar modal, o can, tem o could, que é o passado can, certo? Poderia, pudesse, conseguir. O can é poder, conseguir, saber. O passado do can seria o could, poderia, pudesse, conseguir. Tem o must, que é dever. Eu devo, tu deve. E depois tem o should, que é deveria. Eu deveria, você deveria. Certo? E assim por diante. Isso aí é
velho história que nós estudamos lá no passado, e aqueles verbos doidos que a gente não estudou e não aprendeu nada. E no inglês seria muito mais simplificado, mais fácil, né? Existe o may também, que é poder, talvez possa, certo? O may pode ser também uma segunda opção do can, certo? Can I help you? Eu posso te ajudar? May I help you? Também é a mesma coisa, certo? Pode usar a segunda opção do can. E tem o might, que talvez eu possa também, certo? Talvez possa, talvez não, certo? Então tem isso aí, já tem que ter uma aula separada, uma aula só para isso. O it também tem que ter uma aulinha só para isso, só para falar sobre o it. Todas as possibilidades que, né, numa forma gramatical que pode ser usado, e todas as funções do it, e esse modais também, verbos modais também, certo? Tem que fazer uma aula separada, não adianta a gente misturar aqui agora, que daí vai acabar não entendendo nada. Por exemplo aqui, ó, o it, do you like pizza? Você gosta de pizza? Tem pessoas que falam, eu adoro. Mas não é assim, adoro, falar o verbo voando. I love it. Eu amo-a. Certo? É mais ou menos isso. Então por isso que eu falo que tem que ser uma aula específica para isso. Para a gente falar sobre o it e falar também sobre os verbos modais. Pessoal, eu fico por aqui. Agradeço pela paciência. Agradeço pela compreensão, porque às vezes a gente fala alguma coisinha errada, porque a gente não tem nenhuma pessoa porque na hora que está fazendo aqui o vídeo, está explicando, às vezes a gente passa alguma coisa batida, às vezes a gente fala até uma coisa que às vezes contradiz, mas não tem nada, pelo jeito que eu entendo, é isso aí mesmo, não tem por onde fugir, correto? Agradeço pela paciência e good night. Tenha uma boa noite. Thank you so much.